pessoal, bem-vindos de volta. Volpe aqui e hoje a gente vai discutir a Vesper. Boa aula! Muito bem, essa é uma aula que eu quero fazer mais rapidamente. A gente já tem isso como background, então a gente vai explorar mais as outras teorias que virão, TLV e Thom, certo? Então, no que diz respeito à Vesper, que é como você costuma chamar, a gente vai conseguir descrever o arranjo eletrônico, bem como a geometria molecular, que são coisas distintas, certo? Então essa teoria é baseada na ideia de que há uma repulsão entre os elétrons da camada de valência, de modo que esse efeito vai promover um certo afastamento espacial entre os ambientes ligantes e não ligantes e vai promover um certo arranjo, tendo como consequência uma geometria. Lembrando que é um modelo empírico, certo? E ele é básico para moléculas simples, mas a gente tem a forma das moléculas definida pelo conjunto de regras que aparece aqui na Vesper e acabam aparecendo também os ângulos de ligação. A gente vai conseguir explicar esses ângulos em termos de interações de orbitais? Não, fiquem atentos. Então, mais que uma teoria, a gente trata a Vesper como um conjunto de regras, certo? Na primeira, a gente vai verificar regiões de alta concentração de elétrons se repelem. E para reduzir ao máximo a repulsão, elas vão se afastar o tanto quanto possível, à mesma distância do átomo central. Isso vai permitir a gente identificar o arranjo eletrônico da molécula. No primeiro caso, aparece o cloreto de berílio. Então, uma molécula aqui extremamente simples. Eu já fiz a contagem de elétrons nesse momento. Os pré-requisitos que a gente tem sobre a estrutura de Lewis precisam vir à tona, certo? Então, berílio é o átomo central, nenhum par isolado sobre esse átomo central. Eu identifico duas regiões de densidade eletrônica em torno do átomo central berílio. Esse arranjo de dois ambientes eletrônicos, ou domínios eletrônicos em torno do átomo central, vai promover uma separação máxima entre eles de 180 graus. Qualquer ângulo diferente desse vai aumentar um pouquinho a repulsão entre esses dois pares. Aqui é um tanto quanto natural a gente imaginar que o afastamento entre dois ambientes eletrônicos, né, no espaço mais eficiente seja feito através de um ângulo de 180, ok? Para esse ângulo de 180 aqui, identificado experimentalmente, o arranjo previsto é linear, assim como sua geometria. Lembrando que eu fiz uma ressalva e pode servir até como pergunta aqui, ó. Geometria e arranjo são a mesma coisa? Aqui eu coloquei iônico e uma interrogação, né? A gente não tinha visto um haleto de metais alcalinos ou alcalinos terrosos com característica de composto iônico. Por que ele está aparecendo na forma molecular aqui como uma molécula discreta? O que você acha sobre isso? Bem, nosso próximo exemplo já apareceu na aula de estrutura de Lewis, e é o trifluoreto de boro, BF3. A gente já fez a contagem eletrônica, já atribuiu o átomo central, os ligantes e seus respectivos elétrons. O resultado da estrutura de Lewis é esse aqui. Perceba que eu não me importei nesse caso com os ângulos formados aqui, né, que são de 90 graus aqui, por exemplo, e esse aqui de 180. Por que eu não me importei? Porque eu simplesmente determinei a estrutura de Lewis por enquanto. Agora eu tenho três ambientes ou domínios eletrônicos em torno do átomo central. Todos ligantes. 1, 2, 3, correspondendo às ligações químicas. E para três domínios, qual é a previsão do ângulo ou da separação eficiente, máxima eficiente, dada pela regra de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência? É exatamente essa aqui, de 120 graus, né? São ângulos iguais de 120 graus e mantendo a estrutura planar, ou seja, toda a molécula aqui ela está no mesmo plano, certo? Essa é a separação mais eficiente quando eu tenho três domínios, como observado aqui no caso de BF3, certo? Eu estou colocando o resultado diretamente sobre a geometria, porque nesse caso, por alguma razão, eu não tenho diferença entre arranjo eletrônico e geometria. Aqui você está vendo embaixo o caráter planar dessa estrutura. BF3, então, tem atribuída a geometria e arranjo eletrônico trigonal plano. Muito bem, próxima estrutura então, a gente tem o metano, molécula bem simples de analisar também. Estrutura de Lewis somente colocada aqui, obviamente o arranjo espacial não está sendo levado em questão, a contagem dos elétrons aqui foi de 8 entre o átomo de carbono e os 4 átomos de hidrogênio,
E eu identifico, vamos contar comigo, 1, 2, 3, 4 domínios eletrônicos em torno do átomo central. Para 4 domínios, qual é a previsão do arranjo tomado pela estrutura, do arranjo espacial? Exatamente, é um arranjo tetraédrico, onde eu tenho ângulos de aproximadamente 109 graus e, arredondando aqui, 50. São 109 e 28 minutos. Muito bem, nesse caso, arranjo eletrônico e geometria tetraédrica para essa estrutura. Perceba que, por enquanto, estamos analisando somente casos em que eu estou contando aqui em torno do átomo central domínios eletrônicos ligantes. Seguindo, então, agora um exemplo de uma estrutura que a gente viu, por exemplo, na aula anterior, como uma exceção do octeto, com relação à expansão. Pentacloreto de fósforo, PCl5, eu tenho um total de 40 elétrons, 20 pares, para distribuir ao longo dessa estrutura. Tenho o fósforo como elemento central e eu identifiquei aqui, ó, a contagem de 5 domínios eletrônicos em torno do átomo central, todos ligantes novamente. Para 5 domínios, qual é o arranjo previsto pelas regras de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência? É o de bipirâmide trigonal ou bipiramidal trigonal. Como que é esse arranjo aqui para a gente lembrar? Eu tenho um plano trigonal aqui de 120 graus de separação entre os 3 ligantes do plano, e aí eu tenho 2 ligantes em posições axiais que estão perpendiculares a esse plano trigonal, certo? 5 ambientes eletrônicos bipirâmide trigonal. E finalmente, para 6 domínios eletrônicos, conforme nosso exemplo aqui, hexafluoreto de enxofre SF6, a contagem de elétrons foi de 48 no total, e a distribuição quanto à estrutura de Lewis gerou essa estrutura. Se eu identifiquei esses 6 domínios ligantes, ou melhor dizendo, 6 domínios eletrônicos em torno do enxofre átomo central dessa molécula, qual é o arranjo previsto pela regra de repulsão, pela Vésper? É uma geometria octaédrica. Então, onde eu tenho um octaedro perfeito, nesse caso, pela característica idêntica dos ligantes, e eu tenho 4 ligantes aqui nesse plano e 2 ligantes nas posições axiais aqui. Todas as posições acabam sendo equivalentes. A gente tem a impressão que existe uma distorção na estrutura e que as ligações do plano podem ser diferentes das do eixo aqui, mas não é o caso, certo? Se eu virar essa estrutura, movimentá-la no espaço, eu vou perceber que eu dou origem a um resultado idêntico ao anterior, certo? É uma estrutura totalmente simétrica, então geometria e arranjo eletrônico para 6 domínios eletrônicos, octaédrico. Dentro da primeira regra, a gente identifica então esses ângulos de ligação com seus respectivos arranjos eletrônicos e geometria, desde 2 domínios eletrônicos até 6. Passando então para a segunda regra, ela diz que não existe distinção entre ligação simples e ligações múltiplas, que é o que está escrito aqui abaixo, você vai poder pausar para ler. Significa que para a contagem de um domínio eletrônico, assim como a gente contou até agora, não importa se eu estou olhando uma ligação simples, uma ligação dupla ou ainda uma ligação tripla. Esse domínio eletrônico ele conta como um só, ok? Seguindo então para o primeiro exemplo, nessa segunda regra eu tenho CO2, dióxido de carbono, com uma contagem de 16 elétrons para a estrutura eletrônica que está aqui. Bom, eu percebo que eu tenho 2 duplas ligações formadas aqui por razões de estabilidade, que ainda serão discutidas em detalhes, mas o fato é que quantos domínios eletrônicos eu conto para o carbono nessa estrutura? Eu conto 2, certo? Não importa se ele é composto por ligações duplas, eu conto 1 e 2. Se eu tenho 2 domínios, a regra de repulsão já havia previsto um arranjo eletrônico com separação de um ângulo de 180 graus. E isso vai se manter. Aqui para 2 domínios eu tenho uma geometria linear para essa molécula. E no caso de 3 domínios, também envolvendo uma dupla ligação aqui, é o carbonato, eu tenho 3 domínios em torno do carbono, eu conto esse aqui normalmente como um domínio, e a partir de 3 domínios eu também conheço o arranjo adotado previsto pela Vésper, que é o de geometria trigonal plana. Exatamente. Aqui a gente tem o eteno, um exemplo que traz uma molécula um pouco maior, mas o eteno
ele também tem 3 domínios para cada um dos seus carbonos. Exato. Né? Sendo que um deles é comum aqui para os dois, é o ambiente da dupla ligação. Para 3 domínios, qual o arranjo previsto? É o ângulo de 120 graus, dado pela situação trigonal plana. Muito bem. Qual é a próxima situação aqui? É a análise de moléculas com pares de elétrons isolados sobre o átomo central, ou seja, domínios não ligantes. Até agora a gente só investigou casos em que esses domínios participavam de ligações. O exemplo está colocado aqui lado a lado, 2 situações em que eu tenho moléculas com estruturas de Lewis relativamente parecidas, que é o Bf3 e a estrutura do íon sulfito, SO3 2-, mas eu tenho nessa estrutura do sulfito um par de elétrons acomodados sobre o elemento central. A gente viu que se eu termino a distribuição eletrônica nos átomos da periferia e eu não tenho mais nenhum átomo a satisfazer em termos de densidade eletrônica, esse par de elétron ele vai ser acomodado sobre o átomo central. Essa é exatamente a situação descrita. É justamente sobre esse par de elétrons que nós devemos encontrar a distinção entre arranjo eletrônico e geometria molecular, certo? Então, repetindo a estrutura do sulfito aqui, agora qual é a contagem de domínios eletrônicos que eu faço aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 domínios eletrônicos em torno do enxofre, átomo central da estrutura, sendo que um deles é não ligante, mas ele é computado. Para 4 domínios, a regra de repulsão ela já previa para a gente um arranjo tetraédrico eletrônico, certo? E aqui esse arranjo está representado exatamente para o íon sulfito. Mas e a geometria? Ela vai ser distinta do arranjo devido a esse domínio não ligante, certo? Então, para o resultado de geometria, a gente não computa o domínio não ligante. Eu só levo em consideração os ambientes ligantes. E assim, o arranjo é tetraédrico, mas por que essas ligações são dobradas? Elas saíram do plano? Porque tem alguma coisa aqui em cima que a gente sabe que é um par de elétrons, que promove essa repulsão, né? E a forma final da molécula, a geometria da molécula, ou melhor, do íon nesse caso, é uma pirâmide trigonal, ok? Nesse caso eu costumo ainda enfatizar em sala que geometria é consequência, né? Se você tratar a geometria como causa, você pode ter problemas. Eu vou mostrar isso acontecendo quando a gente estiver discutindo a próxima teoria de ligação até LV. Ok? Então, geometria é consequência do arranjo eletrônico. Ainda nessa direção, a gente parte para um outro exemplo, onde eu tenho um domínio eletrônico isolado. No entanto, nesse caso particular, a gente tem não um par de elétrons, mas um só elétron, porque a estrutura apresenta um número ímpar de elétrons, é uma estrutura radicalar do NO2. E qual é a consequência disso? Nenhuma diferente do que a gente está acostumado. Vou contar os domínios eletrônicos em torno do átomo central nitrogênio. Eu contei 3 domínios. Para 3 domínios, o arranjo é trigonal planar, previsto pela regra de repulsão. E para dar geometria, eu vou ignorar o domínio não ligante, o domínio de um elétron somente. Então, a forma ou a geometria da molécula, nesse caso, é angular, assim como a da água. Seguindo para a terceira e última regra da Vesper, nós temos aqui pares isolados exercem maior repulsão que pares ligantes, e a ordem é a seguinte: par isolado repele mais par isolado, ou seja, essa repulsão entre pares isolados é maior do que par isolado e um par ligante, que é maior do que par ligante com par ligante. A gente tem uma situação, por exemplo, para representar isso na molécula de água, facilmente. Eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso. Mas o exemplo que está aqui é o sulfito de volta, ok? Eu tenho aqui SO3 2-, e a gente sabe que essa estrutura ela ficou dobrada porque eu tenho um par de elétrons isolados sobre o átomo central enxofre. O arranjo verificado para esses domínios eletrônicos é tetraédrico, porque ao todo são 4 domínios. No entanto, como eu tenho um par isolado aqui, eu promovo uma repulsão mais intensa do que eu deveria nessas ligações aqui.
Eu estou representando para uma só. Por quê? Porque eu tenho uma situação de par isolado repelindo par ligante, que já dá uma repulsão intermediária aqui, não é a menor de todas, certo? A menor é essa aqui, ó, é a repulsão entre pares que estão ligados, certo? Então o que que acontece? Se nesse ponto aqui, entre par isolado e ligação, a repulsão é maior, essas ligações aqui vão dobrar um pouquinho mais do que o ângulo de fato do tetraedro, que é de 109,5. Então, como a repulsão aqui entre pares ligantes, ligante com ligante, é menor, elas vão conseguir se aproximar um pouquinho, fechando um pouco mais esse ângulo de 109, passando para 106. Então, essas variações elas vão ser observadas em função dessa situação de repulsão na estrutura. Esse exemplo também é interessante. Nós temos a estrutura aqui para o IF4+, com um total de elétrons, 34 elétrons, e eu tenho o resultado dessa estrutura dado com 5 domínios em torno do elemento central iodo, certo? Para 5 domínios eu já sei que o arranjo é bipiramidal trigonal. No entanto, na bipirâmide, as posições não são equivalentes. As posições do plano trigonal, elas tem um impacto em termos de energia, quanto à repulsão, por exemplo, que esse par de elétron isolado provoca na estrutura. A posição axial tem um impacto diferente, e essas setas já estão dando uma dica sobre isso. Qual que seria esse aspecto? Seria a formação de ângulos de 90 graus, que é o ângulo mais fechado dessa estrutura, né? Os ângulos do plano aqui são de 120 graus. Então, que esse par isolado promove ao ficar em uma ou outra posição. Aqui, por essa imagem, você já vê que, ao ficar na posição axial, você faz 3 ângulos de 90 com o plano, com 3 ambientes ligantes. E se você alocar esse par isolado no plano trigonal, você acaba fazendo só 2 ângulos de 90 e os outros são de 120. Então parece que essa situação de 2 ângulos de 90 ao invés de 3 é mais favorável desse ponto de vista. Então eu vou escolher alocar esse par isolado numa posição do plano trigonal. Parece que a repulsão vai ser menor ali. Com isso, meu arranjo é BPT e a minha geometria é conhecida como gangorra. E uma última situação que ainda não havia sido abordada aqui por nós é no caso dos 6 domínios eletrônicos, quando eu tenho ambientes não ligantes. E aqui eu estou falando isso por fim. A gente tem para 6 domínios um arranjo octaédrico e uma geometria octaédrica também. Quando eu tenho um domínio não ligante, que é esse aqui demonstrado, eu tenho um arranjo octaédrico, porque eu tenho que contar todo mundo, inclusive o domínio não ligante, continua sendo de 6. Mas a geometria resultante é chamada de pirâmide de base quadrada. E quando eu tenho 2 pares isolados numa estrutura de arranjo octaédrico, de arranjo eletrônico octaédrico, o resultado, em termos da geometria, é uma geometria quadrado planar. Aqui acho que é um tanto quanto óbvio perceber que a melhor separação entre esses 2 pares aqui que promovem a maior repulsão entre si é em lados opostos, ou seja, seria nas posições axiais aqui se eu considerar o domínio octaédrico. Ok? E uma propriedade que sai diretamente da consequência da geometria molecular é a polaridade. A polaridade é observada através de uma grandeza vetorial, que é o momento de polar resultante, e eu estou representando algumas estruturas aqui para justamente discutir essa propriedade. A estrutura é dita apolar, nesse primeiro caso aqui, para o CO2, quando eu tenho que o somatório dos vetores de polarização, né, de momento de polar resultante, em cada ligação, ele é 0 para a estrutura. Então, se esse momento de polar resultante for 0, não gerar nenhum vetor resultante, a estrutura é apolar. No caso da água aqui, que todos sabemos que é uma estrutura polar, eu tenho que, se eu considerar esses vetores verdes aqui apontados na molécula de água, eu vou ver que a resultante dá alguma coisa aqui para baixo, como esse em vermelho que está representado ao lado. Então existe uma resultante quanto ao momento de polar que é diferente de 0. Então, se existe uma resultante de vetor momento de polar, ela é uma estrutura polar, ok?
Importante a gente perceber que essa polaridade ela é uma consequência da geometria, inclusive dos ligantes que eu tenho presentes. Aqui eu tenho uma estrutura tetraédrica, onde eu tenho 3 ligantes cloreto e um brometo. Então eu percebo que eu teria uma tendência de ter uma estrutura apolar, assim como a do metano, em função dessa geometria. Mas os átomos que estão fazendo as ligações aqui nas periferias é que são responsáveis por certa polaridade. A polaridade da ligação carbono-bromo aqui, ela é diferente da carbono-cloro. Então, existe alguma coisa aqui diferente que promove uma resultante em termos do momento de polo molecular, que está apontado aqui, tornando a estrutura polar. Aqui nós temos 2 casos envolvendo isômeros. Essa situação é bem interessante. Eu vou deixar só para vocês examinarem, não vou comentar e a gente volta a se falar sobre isso na parte ao vivo. Então até aqui nós temos uma teoria que descreve o provável ângulo de ligação e prevê as geometrias moleculares, mas eu não consigo explicar esses ângulos de ligação do ponto de vista de interações de orbitais. Quais orbitais estariam interagindo? Um exemplo óbvio aqui entre nós é se a gente pegar o arranjo trigonal plano e imaginar quais dos orbitais S e P envolvidos naquelas moléculas que apresentam essa estrutura, por exemplo o BF3, quais orbitais atômicos que estariam em ângulos de 120 graus entre si? Quem vai responder essa pergunta para a gente é a TLV, nossa próxima aula. Obrigado pela audiência, pela presença, e a gente se vê na próxima. Até lá!